Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Me chamo Nobélio Davi. Estou muito feliz de estarmos aqui hoje para fazermos essa preleção. Agradeço a toda a família do Peregrinos por mais uma oportunidade de estarmos juntos. E desejo a vocês muita paz e muito amor. Unamos nossos corações em vibração de amor, pedindo ao plano espiritual que nos envolva, que nos ilumine, intercedendo sempre por boas palavras, que essas palavras cruzem e cheguem aos seus corações, e que essas palavras possam ser transformadoras, no sentido da reconstrução de nosso ser, nesse plano terreno. Pai Celestial, que no céu da minha alma se encontra, louvo-te o teu nome, porque reconheço o teu amor e tua misericórdia. Ajuda-me, Pai Celestial, a ser grato por tudo que eu receber. Ajude-me a ser misericordioso com tudo aquilo com o qual eu me envolver. Ajude-me a ver em tua face luminosa e esplendorosa de amor, na pedra, no vegetal, no animal e no homem, para que eu reconheça e o ame acima de todas as coisas, vendo através de todos a vossa presença. Dai-me, ó Pai, o pão do corpo de cada dia, e que a minha fé sustente o meu espírito em todas as noites. Seja feita sempre a tua vontade, e que eu cumpra o teu propósito agora e até a eternidade. Assim seja, graças a Deus. Hoje faremos a leitura da psicografia por Francisco Cândido Xavier, de Emmanuel, onde Emmanuel nos traz a reflexão da palavra a retribuição. Essa leitura é feita do Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 27, que diz: Pedro disse: Em nós, que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? A pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos templos religiosos. Consagra-se o homem a determinado ciclo de fé e reclama, de imediato, que receberei? A resposta, porém, se derrama silenciosa através da própria vida. Que recebe o grão maduro após a colheita? O triturador que o ajuda a purificar-se. Que prêmio se reserva à farinha alva e nobre? O fermento que a transforma para a utilidade geral. Que privilégio caracteriza o pão depois do forno? A graça de servir. Não se formam cristãos para adornos vivos do mundo, e sim para a ação regeneradora e a santidade da existência. Outrora, os servidores da realeza humana recebiam o espólio dos vencidos, e com eles se rodeavam de gratificações de natureza física, com as quais abreviam a própria morte. Em Cristo, contudo, o quadro é diverso. Vencemos em companhia dele, para nos fazermos irmãos, de quanto nos partilham a experiência, guardando a obrigação de ampará-los e ser-lhes úteis. Simão Pedro, que desejou saber qual lhe seria a recompensa pela adesão à Boa Nova, viu de perto a necessidade da renúncia. Quanto mais lhe acendrou a fé, maiores testemunhos de amor à humanidade lhe foram requeridos. Quanto mais conhecimento adquiriu, a mais ampla caridade foi constrangido até o sacrifício extremo. Se deixasse, pois, por devoção de Jesus, os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que por felicidade tua recebeste o céu, a honra de ajudar, a prerrogativa de entender, a glória de servir. Emmanuel sempre nos traz reflexões importantes. Reflexões que eu chamaria de breve,
curta, né? Singelas, mas bastante profunda. Com o questionamento que Pedro faz a Jesus, ele nos abre a mente para o nosso dia a dia, principalmente do nosso papel dentro da casa espírita, ou do nosso papel no mundo religioso, no mundo de conexão com o alto e servidão das palavras do Evangelho. Podemos nós requerer algum benefício de Jesus nesse momento por aquilo que nós fazemos na nossa vida? Se nós quisermos essa recompensa, teremos que refletir se realmente estamos fazendo para recebê-los. É óbvio que essa recompensa não nos será dada aqui onde nós estamos. Essa recompensa que nós buscamos, ou que Pedro busca, é a recompensa que está no céu. Por que no céu? Ou seja, no plano espiritual. Nós adentramos no plano terreno com um grande propósito, que é o propósito da reconstrução do aprendizado. Porque nós não nos esqueçamos que estamos no mundo de prova e expiações. Aqui é um hospital, é um presídio, estamos presos a essa matéria. E dentro do nosso plano reencarnatório, somos obrigados a passar por momentos de aprendizado. E esses momentos, às vezes, não são momentos fáceis de ser vividos. São momentos difíceis, que requer de nós total abandono da nossa vaidade, do nosso egoísmo e total entrega à aceitação, à humildade. E essa transformação nos traz o benefício de entendermos que não é aqui que nós vamos ter a nossa recompensa. E não sejamos tão interesseiro em fazer o bem para receber algo em troca. Aí está a grande recompensa. Nós não vamos receber algo em troca pela nossa atitude, né? Nós só vamos nos libertar desse presídio que nós vivemos aqui no plano material. E vamos voltar para a nossa origem, que é o plano espiritual. Nascemos do Criador, da inteligência suprema, que é Deus, e voltaremos a Ele novamente. E nesse processo de retorno, nos é colocado condições de aprendizado, que muitas vezes, com o comportamento infantil que temos que receber o aprendizado como uma criança recebe. Somos espíritos ainda infantis. Ainda nos deparamos muito em condições que nos deixam atrasados no processo evolutivo. E a sequência que o texto nos traz, ela é muito inteligente. Por quê? Porque cada coisa tem a sua função dentro do processo da transformação e após o processo da transformação. Quando o texto fala o fermento que transforma para a utilidade geral, né? O prêmio se reserva à farinha alva e nobre, o fermento que transforma na sua utilidade geral. Que privilégio caracteriza o pão depois do forno? Então vamos lá: trigo, farinha, formação do pão, o forno, e está pronto. E o que Emmanuel nos diz? A graça de servir. Nós estamos nesse processo. Se queremos angariar algo, e esse prêmio que nós tanto buscamos é a nossa evolução. No fundo, sabemos disso. É o passo além de onde nós estamos. Se queremos evoluir, se queremos nos tornar seres melhores, nós temos que fazer o que Jesus fez quando esteve na Terra. Jesus nos ensinou pelo exemplo. Jesus
não deixou nada escrito. Ele próprio não deixou nada escrito. Os evangelistas, sim, contaram a vida de Jesus aqui na terra. Mas ele não falou, não escreveu. Ele nos ensinou através do exemplo. E o exemplo que Jesus nos trouxe foi a servidão. Em todo momento Jesus serve. Jesus serve lavando os pés dos apóstolos, como um ato simbólico. Jesus serve quando vai aos doentes e os cura. Jesus serve quando não condena a mulher no seu pecado. Jesus serve quando ele se adentra próximos às prostitutas e cobradores de impostos e os trata com naturalidade e com amor. Jesus, sendo o modelo, nos traz a grande dica da reconciliação com Deus, no sentido do retorno. É através do servir. É através do servir. E como nós servimos? Quando nós conseguimos encher o nosso coração de amor e transforma esse amor em ação, que na verdade nada mais é do que a caridade. A caridade no sentido não de dar algo material, mas no sentido de termos empatia, de nos colocarmos à disposição do outro, de servirmos a nós mesmos, não nos condenando, não nos julgando, de servir o próximo, caminhando ao lado dele quando ele mais necessita. Se queremos estar no lugar mais alto, nós não receberemos esse prêmio que tanto nós procuramos. Nós vamos ter que ser o último, porque os últimos serão os primeiros. Nós vamos ter que ser aquele que está à disposição e não ser aquele que pede disposição. Mas Pedro fala uma coisa interessante. E nós que deixamos tudo e te seguimos, o que receberemos. Mas antes vem o que te seguimos. E seguir Jesus não é um ato fácil de ser feito. Seguir Jesus nos exige muito mais do que a vontade. Seguir Jesus significa que devemos aceitar tudo aquilo que Jesus também passou. Nós também temos que seguir Jesus no seu Calvário. Nós também temos que seguir Jesus quando ele está com a cruz sobre os ombros. E são aqueles momentos difíceis da nossa vida. São aqueles momentos quando nós perdemos um ente querido. São aqueles momentos quando nós nos deparamos com uma situação de doença. São aqueles momentos quando nós somos ceifados na nossa rotina, quando perdemos o emprego. São aqueles momentos quando alguém próximo de nós não está bem. São aquele momento quando parece que o chão sumiu. Esse é o momento que nós estamos caminhando ao lado de Jesus com a cruz nos ombros. Pedro quis o benefício, mas ele também segue. E ao seguir Jesus, ele também tem que ter a certeza de que não será fácil. E como não foi para Pedro. Outra coisa que essa pequena frase nos traz. Nós que deixamos tudo. Pedro deixa o teu trabalho, Pedro deixa a tua família. Hoje, Jesus nos pede que nós sigamos ele. Mas ele não nos pede que deixemos a nossa família, muito pelo contrário. Ele pede que nós estejamos com a nossa família, mas que nós deixemos o orgulho de lado, que nós deixemos a vaidade, que nós deixemos os maus tratos que fazemos conosco mesmo, que nós deixemos para trás aquilo
que nos deixa cansado nessa caminhada atrás de Jesus. É um exercício contínuo de reparação das nossas atividades diárias. E todos os dias temos que acordar, nos reconstruir novamente. Jesus sempre à frente, ágil, com seus passos largos. Ele vai caminhando pelo caminho da vida. Às vezes Jesus para diante de um pobre. Às vezes Jesus para diante de um moribundo. Às vezes Jesus para conversar e para ouvir. Vamos lá, vamos atrás de Jesus. Quando nos deparamos no semáforo com um pedidor de esmolas, Jesus parou ali. Quando alguém da família nos liga pedindo uma ajuda, Jesus foi até a casa das pessoas para curar. Quando alguém quer conversar, Jesus parou no poço para conversar, no poço de água, como diz o Evangelho. E vamos seguindo Jesus no decorrer da nossa vida. E ao seguir Jesus, nós nos deparamos com a grande transformação que nós precisamos ter. E a nossa recompensa vai estar no céu. A recompensa de voltarmos à nossa pátria espiritual e lá, depois que o véu cair sobre os nossos olhos, nós fazendo a reflexão da nossa presença aqui no plano terreno, nós identificamos que cumprimos a nossa missão. E que recompensa nós teremos? Ascensão espiritual. Iremos galgar níveis superiores até chegarmos ao nível feliz, na sua plenitude. É isso que nós buscamos, a plenitude da felicidade eterna. Não a felicidade eterna do descanso, e a felicidade eterna do serviço. Porque servir é a grande mola propulsora para a nossa evolução. E não chegando no plano espiritual, não imaginemos nós que estaremos num ambiente tão tranquilos. Muito mais trabalho há de nos receber do outro lado. Todos já ouviram falar que Maria de Nazaré continua trabalhando e nos servindo, e servindo os nossos irmãos que adentram os vales mais tenebrosos. Quantos dos grandes espíritos, avatares que estiveram entre nós, foram e voltaram, sempre servindo. E eles sabem, já com a certeza, de que não há outro caminho a não ser pelo trabalho, pela dedicação ao outro. Não podemos nós estarmos sozinhos, sentada à ceia, e esquecermos que lá fora temos nossos irmãos passando fome. A grande sensibilidade dos espíritos evoluídos está nesse ponto principal. Eles não nos abandonam. Temos o nosso mentor sempre ao nosso lado. Nós chamamos de mentor. Mas o grande amigo espiritual, que ao estar um passo na nossa frente, no sentido evolutivo, nos pede para nos acompanhar, para nos auxiliar aí também aonde ele está. Acreditemos sempre que a grande recompensa não é algo que se capta, se empodera, toma posse. No meu ponto de vista, e aí a doutrina nos dá a oportunidade de discutirmos sempre os caminhos de formas diferentes, mas do meu ponto de vista, o grande prêmio que nós realmente iremos conquistar é entendermos
definitivamente que é através da empatia, que é através do outro, do servir ao outro, de colocar à disposição do outro, de se preocupar com o outro e de não deixar ninguém para trás. Esta sensação é o grande prêmio, é o sumo. Eu acho que é a parte mais importante de todo o processo evolutivo. Irmãos queridos, tenhamos a certeza de que seguir Jesus é algo muito bom para nós. Iremos deixar para trás aquilo que pesa a nossa caminhada, porque no decorrer do caminho sentiremos que aquilo está nos impedindo de seguir as pegadas de Jesus. E a hora que essa luz for nos aclareando, nossos sentimentos foram se aflorando e nós formos entendendo, dentro da reconstrução íntima que nós vamos fazer conosco mesmo, iremos deixar essas pedras pesadas que nós carregamos dentro da nossa vala da vida. E ao caminhar atrás de Jesus, vamos ver que às vezes as coisas se tornam difíceis, mas é muito mais fácil atravessar essas dificuldades ao lado do amor, que é Jesus. O amor para conosco mesmo, a certeza que do outro lado estaremos sendo recebidos com muito amor pelos nossos irmãos, a certeza de que aqueles que foram estão sendo recebidos com muito amor e carinho, a certeza que estamos amparados pelas leis divinas, principalmente pela lei de causa e efeito, que nos deixa muito mais acercados de acessórios para que possamos conquistar o nosso espaço dentro do plano espiritual. A certeza de que caminhar com Jesus encontraremos dificuldades, mas muito mais a facilidade para passar por essas dificuldades. Reflitamos então nessas palavras do Evangelho de Mateus, do evangelista Mateus, que diz, onde Pedro questiona Jesus, e Jesus dá o caminho, dizendo que a prerrogativa de entender que a glória só se vem ao nos colocarmos a serviço do outro. Não é à toa que o primeiro mandamento nos pede para amarmos. Não é à toa. Amarmos como nos amamos. Estamos fazendo tarefa de casa de nos amarmos de verdade, no sentido de não nos cobrarmos, no sentido de não nos julgarmos. Dispondo disso, podemos amar o outro com sinceridade, com benevolência. Convido vocês então, nesse momento que nós estamos conversando sobre esse texto, né? Chico Xavier nos traz, através da sua psicografia, essas lindas e refletivas palavras de Emmanuel, que diz a retribuição. O que será para nós essa retribuição? É o exercício de servir. Reflitam comigo agora, caríssimos irmãos. Primeiro, vamos agradecer tudo que nós temos em nossa vida. Vamos agradecer de estarmos vivos. E vamos agradecer de estarmos nesse plano material, reencarnados com um propósito evolutivo. E que as dificuldades que nós passamos, seja elas do tamanho que for, ela é uma ferramenta de transformação para a nossa vida. Aonde vai nos auxiliar a deixarmos para trás o peso que nós carregamos em nossas malas, para que não percamos os passos de Jesus. Agradecemos pelas pessoas que estão em nossa volta, pela nossa família, porque são eles que, mesmo com grandes dificuldades de relacionamento, também nos traz essa oportunidade de reconciliação com o caminho evolutivo. Agradecemos, né, por onde nós chegamos. Se nós chegamos até aqui, hoje, neste dia, nesta noite de quinta, né, nós chegamos aqui porque somos beneficiados. Agradecemos pela nossa visão, porque podemos enxergar
com os olhos físicos, mas muito mais a visão espiritual. Se hoje estamos tendo acesso à doutrina espírita, às palavras de Jesus através do Evangelho, aos ensinamentos que os bons espíritos nos trouxeram através dos médiuns, como Chico Xavier, isso está nos nutrindo e nos fortalecendo, trazendo músculos para o nosso corpo espiritual, para que nós possamos caminhar. Agradecemos sempre as grandes oportunidades que a vida nos dá, até mesmo quando uma porta se fecha, que às vezes nos fecha para desviar do nosso caminho, para que o caminho que nós vamos seguir posterior seja um caminho melhor daquele que nós estávamos seguindo. Então, meus queridos amigos, confiantes nesse amor de Jesus, nesse propósito que Deus nos dá através da reencarnação, e na certeza de que o nosso maior prêmio, ou aquilo que nós tanto buscamos como recompensa, não está aonde a traça corrói, está exatamente aonde a traça não corrói, que é no plano espiritual. Despojados da nossa matérias, nós voltaremos para a pátria espiritual com a certeza de termos aprendido na escola da vida terrena. E nos libertarmos desse presídio, dessas algemas que nos cercam as mãos e os pés, podemos nós estarmos bebendo da água da liberdade, junto de nossos queridos que já se foram. Sejamos felizes hoje, sejamos felizes agora, sejamos felizes nesse exato momento. Porque não podemos esperar amanhã para a felicidade explodir em nossos corações. Não há tempo, porque o tempo não existe. Somos eternos. A partir do momento que saímos da criação de Deus, voltaremos a Deus. A eternidade é o nosso caminho. Esquecemos de nossas vidas passadas por uma questão de amor de Deus para conosco. Mas as vidas que viemos vivendo trazem dentro de nós a grande constituição do que realmente nós somos. E qualquer problema que venhamos a enfrentar também traz dentro de nós o como nós conseguiremos passar por isso. Basta deixarmos o orgulho de lado, nos colocarmos diante de Deus como o teu filho e nos colocarmos diante de Jesus como do nosso grande Salvador, pelo exemplo que ele nos deu aqui na terra, nós encontraremos a felicidade eterna. Mas antes disso, sejamos também felizes nesse momento que estamos vivendo. Então venham comigo, meus queridos irmãos, agradecer por esse momento de conversa amorosa e construtiva. Pedindo ao alto que essas palavras nos assequem dentro do nosso coração, nos traga o combustível de vivermos felizes e encararmos nossas dificuldades com muito amor e aceitação. Obrigado, Jesus, por ser exemplo para nós. Obrigado, Jesus, por nos deixar segui-lo, por nos deixar ir atrás de vós, seguindo vossos passos. E naquele momento que nós nos estivermos bem, Jesus, volte até nós e nos carregue no colo, com a certeza do amparo. Agradecemos a nossa Mãe Maria, por ser a grande professora do servidão, que quando serviu seu filho aqui na terra com muito amor, com amor incondicional. Somos muito gratos por isso. Agradecemos, bons espíritos, porque nos auxiliaram nesse momento e nessa preleção. Gostaria de deixar o meu abraço fraterno a todos e que a recompensa que nós possamos buscar seja o servir ao outro com muita sinceridade, com muito amor e com muito carinho. Nascemos e entendemos que somos filhos do mesmo Pai e fraternos, tanto no plano terreno quanto no plano espiritual. Um dia possamos todos nós nos reencontrarmos e nos abraçarmos. Um abraço a todos e que o amor de Jesus nos envolva hoje e sempre. Assim seja, graças a Deus. Momento das vibrações. Prece das fraternidades.
Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformarem o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformarem o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformarem o mundo. Vibrações. Confiantes em Jesus, abramos o nosso coração em vibração de amor. Vibremos pela paz do mundo. Vibremos por todas as nações e seus dirigentes, para que eles possam tomar as decisões mais assertivas em pró a todos, pensando sempre no coletivo. Vibremos pelo nosso país, o Brasil. Mas vibremos por cada um de nós que somos formadores desse país, e que a missão da pátria do Evangelho se estenda na responsabilidade individual de cada um de nós, pois nós formamos esse país. Vibremos pelos desencarnados em sofrimento, por todos os nossos irmãos que deixam o solo terrestre e adentram a pátria espiritual, que lá eles possam ser acolhidos pelos bons espíritos, fraternos a nós. Vibremos pelos hospitais, vibremos pelos asilos, orfanatos, cadeias e principalmente pelos nossos irmãos em estado de rua. Para os hospitais, por todos os médicos, que sempre sejam auxiliados pelos médicos do espaço, por todos os trabalhadores administrativos, enfermeiros, motoristas de ambulância, por todos aqueles que estão no fronte da batalha a favor da vida, que eles sejam inspirados pelos seus mentores e protegidos por também. Vibremos pelos nossos irmãos, vovós e vovôs que se encontram hoje nos asilos, que eles possam ter ali sempre o calor da visita, dos bons cuidados. Então pedimos por todos os trabalhadores desse asilo e por todos os parentes desses nossos vovôs e vovós, que eles possam ter a consciência, e não o abandono, mas a consciência de que lá tem um ser que os ama tanto e que aguarda sempre um oi, sempre uma visita, sempre um abraço. Vibremos pelos orfanatos, pelas nossas crianças, que despertem nas famílias que possam hoje adotar, que também desperte em seus trabalhadores do orfanato o amor paterno e o amor materno para essas crianças, confortando-os sempre nas suas necessidades materiais e principalmente nas necessidades sentimentais. Pelos nossos irmãos encarcerados, que eles possam, sobre a lei dos homens, ao cumprir a sua pena, refletir dos seus atos e fazer uma mudança íntima. Aos nossos irmãos em estado de rua, que eles possam ser protegidos e amparados pelos trabalhadores da caridade, que sempre lhe ofertam alimento, roupa e remédio. Mas principalmente, solicitamos aos anjos protetores que vos proteja sobre o tempo e principalmente do ataque das drogas. Vibremos pelas casas de caridade material e espiritual, que nunca falte ânimos às pessoas e grupos que trabalham em prol dos necessitados. Pelas casas espirituais, pelos templos religiosos que professam o amor através do Cristo. Que nunca falte ânimo aos que organizam e aos seus frequentadores. Vibremos por todos os centros espíritas, em especial pela Casa Peregrinos, pelos seus trabalhadores e frequentadores. Vibremos pelos lares desajustados em sofrimento, que nossas famílias possam se unir em torno do amor, que os bons anjos ali os guardem das desavenças, das ofensas, do egoísmo próprio, do individualismo,
lembrando que a família é a primeira escola que frequentamos. Vibremos pelos nossos lares, pelo amor que há em nossas casas, entre nossas famílias. E nesse momento, abrimos um espaço especial para os pedidos particulares que estão em nossas mentes. Deixemos uma vibração à disposição dos bons espíritos para que eles possam levar aos lugares que mais necessitam. Carente que somos, vibremos por nós mesmos. Vamos nos despedindo, agradecendo ao Pai Criador, a Jesus, a toda a espiritualidade presente, encerrando os nossos trabalhos e sempre agradecendo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Assim seja, graças a Deus.